Bem-vindos, começa agora um novo episódio do E2. Em Portugal, o direito à habitação tem sido um dos temas mais debatidos da atualidade. A escassez de casas a preços acessíveis, o aumento das rendas e a dificuldade no acesso dos jovens a uma habitação própria são apenas alguns dos desafios que marcam o presente. O novo ciclo político promete respostas rápidas, mas as soluções continuam a dividir opiniões. Entre programas públicos, fundos europeus e medidas fiscais, a pergunta mantém-se. Estamos realmente a garantir o direito à habitação ou apenas a gerir uma crise que parece não ter fim? Para refletir sobre este tema, é a convidada do programa de hoje, Helena Roseta, antiga deputada e arquiteta, uma das principais vozes na defesa do direito à habitação. Tem acompanhado de perto a evolução das políticas públicas nesta área e continua a intervir ativamente no debate nacional. Helena Roseta, muito obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite. Começo precisamente pelo tema de destaque dos últimos meses. O atual governo abandonou o conceito de renda acessível e apresentou o de renda moderada, com valores que podem chegar até aos 2.300 euros por mês, nas zonas de maior pressão habitacional. A Helena já afirmou precisamente que estes valores provocam choque e não estão ao alcance da maioria dos portugueses. Foi o que escreveu. Pergunto-lhe, que mensagem está o Governo a transmitir aos jovens e às famílias mais carenciadas? Eu penso que, neste momento, o Governo dá a sensação de estar a disparar em todas as direções e vai fazendo pacotes atrás de pacotes, porque as coisas se agravam. Quanto mais pacotes saem, mais se agrava a crise e, portanto, há aqui qualquer coisa que é paradoxal. Curiosamente, muito recentemente, um conjunto grande de especialistas na habitação, ou pessoas que trabalham há muitos anos na habitação, subscreveu uma carta aberta, que foi notícia num jornal de grande circulação há uns dias, em que dizia, há aqui uma coisa que tem que se explicar direitinho. Não é rigorosamente verdade que quanto mais se constrói, mais depressa os preços baixam. Esta lei da oferta e da procura não funciona assim no mercado da habitação. E não funciona assim porque o mercado da habitação não é um mercado que não tem a mesma elasticidade do que muitos outros. O mercado da habitação está agarrado a sítios, está agarrado a locais, está agarrado a hábitos, está agarrado a cidades. Não funciona dessa maneira e, portanto, não é expansível. Portanto, você não pode pensar que vai construir Portugal de les a les, não pode construir Portugal de les a les, porque há sítios onde não se pode e não se deve construir. E, portanto, o que nós temos aqui é, simultaneamente, do meu ponto de vista, alguma desorientação do Governo a mandar coisas em todas as direções, que ainda por cima anuncia, mas depois a gente não percebe qual é o desenvolvimento e, sobretudo, não tem avaliação do que já foi feito antes. A crítica principal que eu faço é que lançam coisas umas atrás das outras sem avaliar. Por exemplo, a questão de passar de valor acessível para valor moderado tem que ter em conta duas coisas. Para já, o valor acessível só existe em termos legais, num único programa público chamado Programa de Arrendamento Acessível, inicialmente, agora PAA, Programa de Apoio ao Arrendamento, e foi definido como, na minha opinião, mal, como um valor que é, ao mesmo tempo, inferior a tantos por cento do rendimento de cada família, e aí está certo, esse é o conceito internacional. Valor acessível, uma casa tem um valor acessível para uma família ou para uma pessoa, quando aquilo que ele gasta pela casa não ultrapassa os 30%, 33%, enfim, a partir de 40% já está em sobrecarga. Esse é um conceito internacional europeu. Temos estatísticas há não sei quantos anos da sobrecarga habitacional, quantas famílias em Portugal é que estão em sobrecarga e que pagam muito mais do que isso, do que os tais 40% para ter casa. Isto é um conceito. O conceito do tal programa, criado até no tempo do António Costa, era o valor acessível, era isso, mas ao mesmo tempo tinha que ser abaixo do valor de mercado, 20% abaixo do valor de mercado. O que se tem verificado é que fazer ao mesmo tempo o acerto entre o valor tem que ser inferior a tantos por cento do rendimento do interessado, da procura, e tem que ser tantos por cento abaixo do mercado imobiliário. Como o mercado imobiliário está a subir sistematicamente, o tantos por cento abaixo da mediana também sobe e os rendimentos não subiram. E, portanto, há cada vez menos possibilidade de fazer o match entre uma coisa e outra. Eu estive a ler o último relatório de avaliação, é pouco conhecido, mas já existe um relatório de avaliação deste programa. Por acaso o Governo agora pega outra vez nisso para dizer que vai fazer parcerias público-privadas para aumentar o rendimento acessível, usando exatamente estes critérios.
Mas o último relatório de avaliação, já está um bocadinho desatualizado, mas é o que existe, é o relatório de 2022, no portal do IRU. O que diz é que o programa foi criado em 2019, até ao final de 2021 era suposto o programa ter um grande sucesso, até ao final de 2021 só se conseguiram fazer 600 contratos e não estão todos ativos. Porque fazer o acerto entre, ao mesmo tempo, você não pode gastar mais do que tantos por cento do seu rendimento, mas, por outro lado, o proprietário também não pode pôr a casa a valores acima dos 20% da mediana. Os 20% da mediana são muito mais do que os 40% do seu rendimento, dos seus em geral. E, portanto, aqui há um desfazamento. E, portanto, nós temos que ir mais fundo. E nós temos que ir mais fundo e tentar explicar que a questão da habitação é uma questão que tem várias dimensões. Já vamos desenvolver isso. Tem várias dimensões e quais são elas, já vamos falar disso. Mas que não se resolve com bochechos, não se resolve constantemente a tirar medidas cá para fora. Ela precisa de ter um ciclo completo, proposta, execução, avaliação, nova proposta, execução, avaliação. Sem este ciclo e sem este cuidado, estar constantemente a tirar coisas cá para fora, em vez de estabilizar o mercado, eu acho que instabiliza e deixa as pessoas desesperadas porque não conseguem chegar a uma casa. Correto. Em Portugal, os jovens continuam a sair cada vez mais tarde de casa dos pais, em média, para termos uma noção, aos 29 anos, e muitos recorrem a quartos sobrelotados por não conseguirem arrendar, peço desculpa, uma habitação própria. Na sua opinião, Helena, o programa Porta 65 Jovem faz alguma diferença neste caso? Esse programa fez diferença na altura em que foi lançado, mas está a deparar-se com os mesmos problemas de estabelecer determinados tetos e muitas vezes o mercado não conseguir chegar a esses tetos. Tem um outro problema. O programa Porta 65 Jovem, aliás, é continuidade de um programa que já existia antes, que era incentivo à habitação jovem. Este programa baseia-se na ideia é um subsídio. Portanto, como o mercado tem preços mais caros do que aquilo que o jovem pode pagar, o Estado financia a diferença. O que é que acontece com os subsídios nas políticas de habitação? Isto é frequente. São muito úteis e são rápidos de pôr em prática. O que acontece é que, com o tempo, vão fazendo subir os preços. Porque quem aluga, sabendo que o inquilino ou o subinquilino tem um subsídio, já atira para preços mais altos. E isto é um efeito perverso de um programa que eu acho que é positivo, mas tem efeitos perversos. Lá está. Temos que avaliar, temos que perceber se não há outras maneiras de fazer. E há outras maneiras de fazer, tais como, em vez de dar o subsídio ao Porta 65 para a habitação privada, fazer residências estudantis. Esse é um programa que tem andado a bater com a cabeça na parede, quer dizer, com relativamente alguns resultados, mas ainda poucos. Estes programas demoram tempo a dar resultado e era esta ideia também que eu vos queria dar. Nas políticas de habitação, há programas estruturais de fundo que demoram tempo a dar resultado. Uma casa não se faz num mês. Mas há programas rápidos, como sejam os subsídios. Há outros programas que também são rápidos, como sejam as questões fiscais. E agora, o balanço e a mistura de medidas entre as rápidas e imediatas e as que demoram mais tempo é difícil de fazer. E é por isso que é preciso avaliar. E é preciso avaliar em termos de resultados finais. Afinal de contas, quanta gente é que está à procura de casa, quem é que ainda está de fora do mercado, como é que isto se faz? No caso dos quartos dos jovens, temos aqui um problema adicional. Isto também é comum, qualquer economista lhe explicará. Quando o mercado não funciona, a economia chama-se falha de mercado, quando o mercado não funciona, não responde a uma determinada procura, o que é que acontece? Além de subirem os preços da oferta que há, começam a aparecer mercados paralelos. Ou seja, mercados fora das regras que tentam responder a essa procura. A grande maioria dos quartos que hoje os jovens alugam, os estudantes alugam para vir estudar, por exemplo, porque não têm a residência, não têm lugar na residência, não têm família, etc., que lhes dê casa, têm que alugar um quarto, a grande maioria não tem contrato. Ou seja, é um subaluguer, uma sublocação, sem contrato. Não tendo contrato, fica fora de todos os programas. Não consegue ter o subsídio Porta 65 Jovem e, pior que isso, não tem direitos nenhuns, zero, e além disso, quem aluga não tem deveres, ou seja, não paga impostos. E como é que considera que o Governo consegue intervir? Neste momento ninguém está a falar disto. Eu acho que isto é um problema gravíssimo. Não está a acontecer só com jovens. Eu acompanho o que se passa hoje nas zonas dos bairros mais pobres, da habitação mais precária.
Eu tenho notícias que em bairros muito pobres, posso identificar, por exemplo, com a Cova da Moura, estão neste momento a alugar quartos completamente ilegais, irregulares, tudo irregular, por 450 euros por mês. Quer dizer, isto não é normal e, portanto, nós temos aqui um problema e é necessário olharmos para ele e é necessário que a juventude perceba que está aqui uma camada enorme que está a escapar aos seus deveres fiscais, portanto, está a defraudar os contribuintes e, ao mesmo tempo, a deixar quem mais precisa numa condição de não ter direitos nenhuns. Isto é um problema de fundo. Não vejo o Governo falar disto, dos mercados paralelos. E o mercado paralelo não é só no aluguer e no subaluguer, é também na construção. Isso vê-se mais. Vocês têm visto, com certeza, na comunicação social, notícias de casas que aparecem em sítios, em terrenos que não pertencem às pessoas, e depois vêm umas câmaras e estão aquilo abaixo, e vem um bulldozer, vai tudo abaixo, as pessoas ficam sem casa, não têm direitos nenhuns. Portanto, há aqui um universo cuja dimensão nós desconhecemos. A autoridade tributária devia ser chamada a trabalhar nisto, porque há maneiras de fazer fiscalizações indiretas para conseguir perceber quem é que está a escapar ao fisco. A autoridade tributária é habilíssima a não deixar ninguém escapar aos impostos, mas esta massa enorme de mercado paralelo na habitação, quer no subaluguer dos quartos, quer na construção de casas precárias, a mim preocupa-me imenso, porque é qualquer coisa que está a pôr em causa os direitos de muita gente e de que não vemos medidas nenhumas. Portanto, é preciso estudo, é preciso conhecimento, é preciso falar com quem sabe, é preciso falar com... Há muita gente um pouco mais velha que vocês, gente acabada de licenciar ou de fazer doutoramentos, ou gente que está a fazer mestrados, que está a estudar isto. Há muita produção de trabalho hoje em dia já sobre estas matérias de jovens, até equipas pluridisciplinares. Esse conhecimento tem que vir para a política, tem que ser incorporado pelos políticos, tem que vos ouvir. Temos que prosseguir, Helena. O Chega desafiou o Governo a fazer uma apresentação de uma nova lei de bases da habitação, incluindo a criação de um cadastro anual de imóveis devolutos. Na sua perspectiva, Helena, faz sentido rever esta lei neste momento? Não, as leis não são eternas. Portanto, faz sentido, evidentemente, ver todas as leis. Se não concordam com a lei, façam uma proposta de lei. Tem que ser mudada no Parlamento, não pode ser mudada por decreto, tem que ir ao Parlamento, façam as propostas que entenderem. Então, o que é que tem... Agora, a questão do cadastro é desconhecimento. Eu estou precisamente neste momento a estudar esse tema, é completo desconhecimento. Há, pelo menos desde 2019, N tentativas para que o imobiliário público devoluto seja colocado em uso. Isso era o que estava na Lei de Bases da Habitação. E tentativas de fazer esses cadastros. O IRU foi, aliás, responsabilizado por fazer um inventário nacional de todo o imobiliário do Estado que não está a uso. Esse inventário nunca foi feito. Portanto, eu podia dar-lhe agora os nomes dos diplomas, mas não vale a pena. Temos N tentativas e talvez a tentativa mais recente seja uma coisa chamada Bolsa de Fogos do Estado de Devolutos, ou Bolsa Nacional de Fogos Devolutos. A Bolsa deve estar a ser feita, mas a gente lá está, não temos relatórios, não temos a informação, não temos conhecimento, não sabemos. Portanto, criam-se as leis, é sempre a mesma coisa. Anunciam-se grandes medidas que respondem a um problema efetivo e depois não temos resultados. E, portanto, estudem lá. Os senhores do Chega não gostam de estudar, mas deviam estudar. Alguns e os outros todos. Estudem lá estas iniciativas todas, porque é que falharam. E eu sei porque é que falharam. Porque os imóveis que são do Estado na posse do IRU não são assim tantos. Os outros estão numa data de ministérios. Cada ministério agarra o seu património, porque como tem sempre orçamento a menos, está sempre à espera de vender qualquer coisinha para fazer dinheiro, como o Governo agora vai fazer. Vocês terão visto a notícia que o Governo vai vender 16 grandes imóveis, alguns deles, a maioria deles em Lisboa, que era suposto serem para a habitação, reconvertidos para a habitação, vai vendê-los para ganhar dinheiro, para tapar o buraco do orçamento. É que precisamente nesse sistema o Governo prevê disponibilizar 59 mil habitações até 2030, das quais 26 mil totalmente financiadas pelo PRR até ao próximo ano. Na sua opinião, Helena, o objetivo é realista? Não, claro que é realista, eu vou lhe dizer porquê. Quando se apareceu pela primeira vez a ideia de haver um PRR que ia financiar a 100% significa fundo perdido, vocês não têm que gastar nada. Propostas, candidaturas dos municípios para fazerem 26 mil casas, que era o objetivo inicial. Acontece que os municípios imediatamente esgalharam uma data de propostas
e de repente o IRU, que é o instituto que trata destes assuntos, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, viu-se a braços não com 26 mil, mas com 59 mil candidaturas. Com já banco de soluções, se você quiser, coisas concretas, em terrenos concretos, câmaras no país todo. Isto foi extraordinário. Eu acho isto uma coisa, bati palmas, digo assim, caramba, pela primeira vez nós temos em Portugal um banco de soluções espalhados por todos os câmaras para fazer isto. É claro que o dinheiro do PRR não chegava para tudo, nem o prazo. Portanto, as 26 mil que têm que estar prontas até para o ano com o dinheiro do PRR a 100%, portanto, grátis para quem as faz, porque recebem o subsídio completo, essas estamos com muitas dificuldades de conseguir alcançar esse objetivo. O que é que o Governo fez, entretanto? Arranjou uns financiamentos por fora e para esticar o prazo. Quer dizer, agora, aquilo que não for pelo PRR, nós vamos pagar pelo Orçamento de Estado ou até com empréstimo. Contrair um empréstimo do bem. O prazo vai até 2030. Portanto, não é o Governo, e vamos lá corrigir aqui a semântica, que isto é muito importante, não é o Governo que vai disponibilizar 59 mil fogos, é o país que vai tentar obter 59 mil fogos com apoio do Governo e das câmaras para as disponibilizar às pessoas. É um objetivo perfeitamente cumprível, mas o problema é que, enquanto se fazem estes, muitas mais necessidades vão surgindo. E, portanto, o problema, e agora é uma ideia muito importante, as políticas de habitação têm que ter continuidade e não podem viver só de repente há um programa, vamos fazer, e depois para o programa parou. Têm que ser estáveis, têm que ser estáveis. Correto. E, portanto, só para completar esta ideia, o financiamento à habitação pública e à habitação acessível tem que ser permanente, não é esporádico. Agora temos aqui uns dinheiros que vieram, agora vamos buscar ali, permanentemente, todos os anos, nós temos que ter a consciência que precisamos de financiar isto. Na sua perspectiva, então, o Governo não está a saber utilizar estes fundos do PRR? Está, e até está a fazer os possíveis para os utilizar o melhor possível. Essa parte eu não ponho em causa. Então quem é que está a falhar aqui neste? O que eu ponho em causa é a atribuição de dizer o Governo vai fazer, o Governo está a fazer. O Governo não está a fazer, o Governo criou condições, por programas que já estavam lançados, para que isto acontecesse e tem feito, isso sim, ajustamentos para conseguir que isto se cumpra. Isso é verdade, e dou-lhe esse mérito. Mas não é um trabalho só do Governo. E não é justo dizer isso. Aliás, eu sei, isto até dá vontade de rir, os primeiros milhares de casas que foram atribuídas já no programa financiado pelo PRR, já atribuídas, e já há muitas atribuídas, só na área metropolitana de Lisboa já foram atribuídas 7 mil, das tais 26 mil do país todo. Muitas delas não foram pagas ainda pelo Governo, nem pelo PRR, foram os municípios que tiveram que financiar e agora estão à espera de receber. Portanto, não é justo auto-atribuírem-se. Eu acho que isto não é justo, as pessoas devem ser honestas, não é? O Governo está a fazer um esforço, está, doa isso de barato, mas não está a fazer isto sozinho. Portanto, deve respeitar, na minha opinião, quem está a fazer o esforço e quem realmente viabilizou, de repente, um banco de soluções que o país não tinha. Para terminar, Helena, o Governo já anunciou o Orçamento de Estado 2026. Qual considera ser a medida essencial e negociável que agora o Governo deve adotar para proteger o acesso à habitação e garantir que esta é tratada como um direito fundamental e não como um mercado? Medida, não há uma bala de prata, não há uma medida. Muito rapidamente, deixe-me só dizer isto. A Lei de Bases da Habitação explica que há 4 tipos de medidas numa política de habitação, numa política pública. Há 4 tipos de medidas diferentes e a gente depois tem que conjugar as várias. A primeira coisa é a promoção pública da habitação. Aí isso está a ser feito, e muito bem, é insuficiente, mas está a ser feito. A segunda coisa é a fiscalidade. E aí andamos aos soluços. De vez em quando aparecem assim uns benefícios e umas baixas fiscais, uns saldos, que depois desaparecem e há uma grande confusão, há benefícios que não deviam existir, os vistos de gold não deviam ser apoiados, etc. Portanto, aqui uma racionalização dos benefícios fiscais e dos incentivos fiscais era urgente e isso não está a ser feito no seu todo, é aos bocadinhos. A terceira coisa é os subsídios que eu já falei. É a medida mais rápida, mais fácil, mais imediata, mas faz subir preços, portanto é para usar com contenção. E a quarta coisa, e esta é mais difícil, é leis. As leis que mudem, leis estruturantes, como a Lei de Bases tentou ser, e agora está anunciada uma, que eu acho muito importante, que é uma alteração ao arrendamento habitacional. Deixe-me só dizer isto.
inútil fazer alterações ao atual regime do arrendamento habitacional. Porquê? É uma lei cheia de botox, já não tem emenda, não tem hipótese, vem do século XIX, está cheia de buracos, ninguém entende sequer. Se vocês forem ler uma coisa chamada Novo Regime do Arrendamento Urbano, não percebem, da primeira linha à última, e vocês são universitários, não conseguem perceber, é incompreensível. O que eu defendo é uma coisa diferente, mas leva tempo a fazer, mas eu acho que faz falta, que seria um código do arrendamento habitacional, em que você metia lá os regimes todos. Metia o regime social, metia o regime acessível, a definir bem o que é um regime acessível, e metia o regime livre, com uma coisa muito simples. Para o regime livre não há cá borlas fiscais. O regime livre fazem o preço que quiserem, mas pagam os impostos que têm que pagar. O regime acessível pode ser muito incentivado e não tem que pagar impostos. O regime social, obviamente, não paga impostos. Portanto, isto era uma coisa para clarificar onde é que a gente anda, porque há tanto diploma, tanto decreto, tanta alteração cirúrgica, como eles dizem, tanto escritório de advogado a meter ali a mão, agora vamos mexer esta linha, vamos mexer aquela linha, e tão pouca clareza no conjunto que qualquer pessoa se perde nisto e na prática anda à procura de uma casa e não a encontra. Pego precisamente no investimento que o Estado agora vai fazer de 930 milhões de euros em habitação pública. Este valor para 2026... Esse investimento vem de onde? Qual deles é? O investimento total do Orçamento de Estado para a habitação pública. Isso é um complemento de outros investimentos. Portanto, vamos lá ver. A habitação pública que está a ser feita está a ser financiada uma parte pelo PRR, que não entra no Orçamento de Estado. Outra parte por empréstimo do BEI, que são quem faz as casas é que pede o empréstimo. Portanto, também não entra, a não ser que o Governo tenha que pagar os juros desse empréstimo. E depois há uma parte, porque isto tudo ainda não chegava, há uma parte que é Orçamento de Estado. Portanto, esses 930 milhões é para completar o orçamento da promoção pública que está em curso. E acha que este valor faz jus àquilo que é necessário realmente? É melhor do que foi durante muitos anos, que foi muito inferior a isso, mas é insuficiente para o que a gente precisa, até porque o PRR acaba para o ano. Não há garantia nenhuma que haja continuidade. A Comissão Europeia já anunciou que vai haver apoio financeiro europeu para a habitação acessível. Portanto, o que nós temos que ter, eu volto atrás, Diogo, e acho que isto toda a gente percebe, todos os anos tem que haver uma fatia importante do Orçamento de Estado para financiar a habitação pública. Se a gente olhar para a dimensão do Orçamento de Estado, nem sei quantos milhões de euros, não sei quantos tem, esses 900 e tal milhões são, apesar de tudo, uma ínfima parte do Orçamento de Estado. Temos mesmo de terminar, Helena. Mais uma vez agradeço por ter aceitado o nosso convite. Chegamos assim ao final de mais um episódio do E2, desta vez dedicado à habitação em Portugal e às políticas que moldam o acesso a uma casa digna. Podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais digitais e rever este e outros episódios na RTP Play ou no YouTube em E2ESCS. Desejo-vos uma excelente semana. Obrigado por nos acompanharem. Até ao próximo episódio.